Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Hoje, chegamos a um marco significativo. Este é o vídeo número 50 deste canal. Iniciamos a nossa jornada com vídeos baseados no meu livro Ética, Poder e Corrupção, que foi produzido com base na minha dissertação de mestrado em Direito, cujo link está na página inicial deste canal. Os vídeos relativos a esse livro foram permeados por alguns outros assuntos que não fazem parte dele. Quando encerrei os assuntos tratados neste livro, passei a abordar temas referentes ao último curso de pós-graduação que realizei, que trata de governança e gestão pública, também permeados por alguns outros temas atuais em pauta no país, neste momento conturbado em que vivemos. Portanto, agradeço àqueles que assistiram meus vídeos e espero que tenham tirado deles algum proveito para as suas vidas. No próximo vídeo, iniciaremos uma nova fase, na qual darei ênfase ao pensamento conservador e a sua relação com a democracia, sempre fazendo um paralelo com a ética normativa debatida neste canal. Darei início nessa nova fase de vídeos, trazendo pensamentos de alguns autores conservadores, inicialmente tendo como base o livro Pensadores da Liberdade, de Rodrigo Constantino. Este livro aqui. Ele fez uma pesquisa muito boa sobre alguns dos temas que trata desse livro, sobre renomados filósofos defensores do pensamento conservador, e eu trarei aqui um pequeno resumo do pensamento de cada um deles, para nós verificarmos a importância do aprendizado desses filósofos para uma sociedade que é majoritariamente conservadora. Bem, no último vídeo, falamos sobre emendas parlamentares e a ética, no qual ressaltei a importância dessas verbas para os estados dos parlamentares, em razão da ineficiência dos ministérios do governo federal em resolver problemas relativos às suas áreas nos respectivos estados do país. Ressaltei, entretanto, que essa prática decorre de uma anomalia do sistema de governo. Também ressaltei que, em razão do respeito ao dinheiro dos pagadores de tributo, todo centavo referente a essas verbas deve ser auditado por uma empresa idônea, com credibilidade internacional e independente, para que haja a certificação de que essas verbas foram corretamente empregadas em prol da população. Lembro que auditorias realizadas por tribunais de contas, seja de municípios, estados ou da União, não são 100% técnicas, como devem ser, uma vez que esses tribunais têm grande influência política que contaminam seus pareceres. No vídeo de hoje, trataremos de outro tema polêmico que está sendo amplamente debatido atualmente, que é muito importante para a nossa sociedade, que é a liberdade de expressão, também fazendo um paralelo com a ética. Então, vamos lá. A liberdade de expressão é um direito do ser humano de manifestar seu pensamento, opinião e ideias, sem quaisquer restrições prévias por parte de governos ou da sociedade. É um direito fundamental nas democracias que existem desde a antiguidade grega, nas ágoras, onde a sociedade debatia a política e decidia os rumos que deveria tomar. Ao longo dos séculos, foi sendo restringida por governos absolutistas que não aceitavam reivindicações ou críticas da população, e muito sangue foi derramado em revoltas para garantir que essa liberdade fosse efetiva, particularmente em países onde hoje reina a democracia. Esse tema é tão importante para a humanidade que foi formalizado por meio da ratificação pela ONU e pelos muitos países da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, de São José da Costa Rica. Esta declaração foi elaborada por juristas, tendo à sua frente dos trabalhos
John Peters Humphrey, jurista canadense, sendo auxiliado por juristas de vários outros países. Embora as lutas por direitos humanos ocorreram em vários países, em muitas culturas, desde a antiguidade, foi a barbárie ocorrida na Segunda Guerra Mundial que finalmente motivou a formalização desses direitos num documento a nível mundial. A liberdade de expressão é um dos direitos patentes na Declaração Universal de Direitos Humanos e consta do seu artigo 19, que dispõe o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. A liberdade de expressão já existia aqui no Brasil desde a Constituição de 1824, do Primeiro Reinado, constando do seu artigo 179, inciso 4, que diz: todos podem comunicar seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam de responder por abusos que cometerem no exercício desse direito, nos casos e pela forma que a lei determinar. Isso foi preservado até 1937, quando Getúlio Vargas implantou a ditadura no Brasil e suprimiu a liberdade de expressão do pensamento. Esse direito retornou à Constituição em 1946, também durante os governos militares de 64 a 1985, houve censura, e esta foi intensificada durante a vigência do AI-5, de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 1978. A atual Constituição, a de 1988, classifica a liberdade de expressão como um direito fundamental constante no artigo 5º, no inciso 4, que dispõe: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Há outros dispositivos na Constituição que também vedam a censura. Por exemplo, o artigo 220, que dispõe a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição, ou seja, é proibido a censura. Isso é resultado da ratificação pelo Brasil da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ganhou força constitucional, ou seja, equipara-se à Constituição. As últimas restrições sobre o exercício da liberdade de expressão, ou melhor, as únicas restrições, constam do próprio artigo 5º, no inciso 4, que proíbe o anonimato. Essa é a única restrição. Desta forma, qualquer pessoa pode falar o que quiser, desde que se identifique, para caso alguém se sinta ofendido, possa buscar reparação por meio do judiciário. Essa reparação refere-se aos casos de calúnia, que é imputar publicamente o cometimento de um crime a alguém sem provas, que consta do artigo 138 do Código Penal, a difamação, que é ofender a honra exterior da pessoa, ou seja, a sua reputação, que consta do artigo 139 do Código Penal, e a injúria, que é ofender a honra interior de uma pessoa, que consta do artigo 140 do Código Penal. Mas existem exceções, como aquela que os parlamentares possuem, constante do artigo 53 da Constituição, que dispõe que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Também os advogados, na defesa de seus clientes, particularmente em audiência, têm imunidade para injúria e difamação em suas falas. A Constituição Federal, no seu artigo 133, ratifica isso, dispondo que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
Isso também é replicado no Estatuto da Advocacia, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, que diz que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação ou desacato puníveis em qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Lembro que o Instituto da Advocacia é uma lei federal, a Lei nº 8.906, de 1994. Atualmente, alguns afirmam que dispositivos constitucionais, como citei, e da lei, são relativos, mas não são. Eles são claros, taxativos e absolutos. O que se verifica em determinadas decisões judiciais são as interpretações indevidas da Constituição, que não podem ser feitas. O que pode existir é uma interpretação de alguma lei mal redigida para adequá-la à Constituição. Nada mais. Porque a Constituição é o pilar principal de todo ordenamento jurídico e, assim, é um documento sagrado. Como eu disse em outro vídeo, a única interpretação cabível é a interpretação semântica, ou seja, tirar dúvidas da língua portuguesa para quem não entenda o que está escrito na Constituição. Por que a liberdade de expressão é importante? Quando surgiram as nações no mundo, as sociedades viram a necessidade de criar os estados, que são a expressão política das nações, com o objetivo de se protegerem de ameaças externas e, ao mesmo tempo, administrarem sua vida nas sociedades, de forma organizada, visando ao seu desenvolvimento e a melhoria de sua qualidade de vida. Entretanto, aqueles que detinham o poder do Estado, como representantes da nação, nem sempre souberam conviver eticamente com o poder, de forma impessoal, e assim extrapolavam sua autoridade, abusando do poder que tinham em benefício próprio de seus apoiadores, amigos, parentes, etc. Desta forma, há séculos existe uma disputa de forças entre a sociedade e o Estado, na busca de um desejado equilíbrio para que o sacrifício imposto às sociedades que pagam tributos que abdicaram de parte de sua liberdade em prol do Estado não represente um custo-benefício muito alto. Há que se ter sempre em mente que o poder soberano do povo jamais será do Estado. O poder soberano é do povo, não é do Estado. Só que existem leis a serem seguidas para que não se deixe que a anarquia se instale na vida da sociedade. Muitos sistemas de governo existem no mundo, uns bem-sucedidos, outros não. Acredito que os mais bem-sucedidos, em razão de sua relação profícua com as sociedades humanas, são os sistemas democráticos baseados no Estado de Direito. Neles é primordial a prevalência das leis, tendo a lei maior, a Constituição, como base de todas as outras. Como já afirmei em outros vídeos, e nunca deixo de repetir, as constituições devem ser sintéticas, ou seja, devem conter os princípios, os valores e as estruturas principais de uma nação, e nada mais. O restante fica a cargo de leis complementares e ordinárias, como em nosso país. Mas por que o sistema democrático de um Estado de Direito é mais longevo? Porque privilegia a liberdade e o respeito às leis. Uma democracia onde não há respeito às leis e à liberdade não é democracia. Para que haja ordem, é preciso que haja um Estado, e que seja mínimo em sua estrutura para que consuma o mínimo de recursos dos pagadores de tributos, de forma a cumprir suas competências constitucionais e assim privilegiar o progresso. Haja vista a expressão positivista em nossa bandeira nacional, ordem e progresso. Existe um ditado latino no direito que diz: legum servisumus ut liberi esse possimus, que traduzindo para o português significa: somos servos da lei para sermos livres. Foi isso que, após muitos séculos de luta em prol das liberdades, as sociedades democráticas conseguiram,
chegar a um equilíbrio de poder entre o poder cedido pelo Estado, para o Estado e o poder do povo, por meio de seus representantes legitimamente eleitos, de modo que, se todos cumprirem as leis, haverá uma liberdade, não total, mas aquela possível, que possibilite o equilíbrio entre a nação e o Estado de Direito. Com isso, temos que a liberdade num Estado de Direito significa o cumprimento das leis, que devem ser elaboradas de acordo com as necessidades da sociedade, e não por outras razões, como eu já afirmei em outros vídeos. E quando se fala em liberdade, significa que é para todos ou não é liberdade. E a principal liberdade que existe, na minha opinião, é a liberdade de expressão, porque é por meio dela que as pessoas expressam suas necessidades, suas críticas aos governos e suas opiniões, etc. Uma democracia fundamenta-se no direito e de a população expressar-se livremente, e isto é sagrado, porque foi uma conquista que levou séculos para ser conseguida à custa de muita luta e muito sangue derramado por várias sociedades em vários países. Como já afirmei em outro vídeo, a ética científica faz uma análise crítica da moral, atendo-se a fatos concretos com o objetivo de depurar o comportamento humano, com vistas a aprimorar a relação entre as pessoas. E a ética normativa foca ainda mais nos fatores concretos da vida real. Atualmente, com as facilidades trazidas pela inteligência artificial, podemos confirmar o pensamento que desenvolvemos em nossos vídeos até hoje. Então, reproduzo aqui o texto que a inteligência artificial do Google respondeu quando perguntei o que é ética normativa. Foi dito o seguinte: ética normativa é um ramo da filosofia moral que estabelece regras e normas para orientar o comportamento humano. Ela se preocupa com o que é moralmente certo e errado, e com as implicações dessas regras para a sociedade. As principais características da ética normativa são examinar padrões para que verifique o que é certo e errado, formula regras morais para orientar a ação humana e está mais preocupada com quem deve ser do que com a ética de uma questão específica. São teorias baseadas no utilitarismo da deontologia e na ética da virtude. Os princípios da ética normativa são: o utilitarismo, por exemplo, considera que a moralidade deve estar preocupada com os resultados e a promoção da felicidade. A deontologia, por sua vez, enfatiza a importância de seguir regras e deveres morais. E a ética da virtude, baseada nas ideias de Aristóteles, que foca nas virtudes no caráter moral do indivíduo. Então, foi essa a resposta apresentada. Vejam a ratificação de tudo aquilo que afirmamos neste canal até agora. A liberdade de expressão é o oxigênio da democracia. Ela permite que as pessoas livremente digam o que pensam. E este é um fator que ganhou uma importância ainda maior após o advento das redes sociais. O mundo hoje, com o auxílio dos dispositivos de tradução e das redes sociais, transformou numa imensa ágora grega, uma grande praça onde todos podem se comunicar. Ocorre que governos repressivos que tentam manter a população sob seu rígido controle, isso não interessa. Daí a prática da censura, que é proibida em nosso ordenamento jurídico. É claro que pessoas mal intencionadas podem deliberadamente disseminar mentiras por meio de redes sociais. Só que essas mentiras terão pernas extremamente curtas e a própria população incumbir-se-á de desmenti-las pelas próprias redes. E os excessos podem ser reparados no judiciário. Portanto, a liberdade de expressão, quando exercida com ética, é um excepcional instrumento para a população administrar sua vida em sociedade e, principalmente, para o povo melhorar o seu conhecimento e, consequentemente, o seu discernimento, o que vai permitir um voto consciente nas eleições.
A cada 4 anos, essa prática vai depurando a política e a vida da população vai melhorar. Os direitos fundamentais constantes no artigo 5º da Constituição, que são imutáveis, ou seja, não podem ser modificados por meio de emenda constitucional, nem retirados, inclui a liberdade de expressão, como já afirmei. Podem ser inseridos mais direitos nesse artigo, mas retirar dele, não. Assim, os direitos fundamentais, cujo nome já diz, fundamentais, constituem o princípio da democracia e são inegociáveis. Devem ser cumpridos de forma dogmática, não cabe interpretação, uma vez que são claros. A liberdade de expressão é a base da democracia, pois sem ela não há debate de ideias que resultam na melhoria da vida social. Por fim, é como eu sempre digo, o brasileiro precisa votar melhor, porque elegendo pessoas íntegras e éticas será o fator primordial que, por meio da política, fará a vida da sociedade uma coisa melhor. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre o primeiro pensador conservador que eu vou trazer para vocês um resumo do pensamento de John Locke. Este é o canal falando sobre ética. Eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.